Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos que marcaram a semana. E hoje você confere. Valor de multa aplicada por abusividade de greve será destinado a Sindicato das Empresas. Banco indenizará a empregada chamada de burra por ter engravidado. No quadro Quero Post você vai ficar sabendo as regras do aviso prévio. O Revista TST está no ar. O Revista TST começa com um caso julgado pela Seção de Dissídios Coletivos do TST. Os ministros determinaram que o valor da multa por greve abusiva deve ser destinado ao Sindicato das Empresas. Quem acompanhou os trabalhos por lá e traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. Olá, Pablo. Olá, Anderson. A multa havia sido aplicada ao Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário e Urbano Coletivo de Manaus e no Amazonas, decorrente de abusividade da greve realizada em janeiro de 2017. Mas após julgamento do caso na Seção de Dissídios Coletivos do TST, os ministros decidiram por maioria dos votos que o valor da multa deve ser revertido ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas. O entendimento foi o de que a destinação ao Sindicato das Empresas tem previsão no Código de Processo Civil. Veja agora os detalhes do caso. No início do processo, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região deferiu liminar para que os empregados não realizassem a paralisação ou que respeitassem um patamar mínimo operacional de 70%. Segundo o Tribunal Regional, essa determinação foi descumprida, levando à aplicação da multa de R$ 150 mil destinada a 5 instituições beneficentes. O Sindicato das Empresas sustentou que não havia fundamento legal para a greve, apesar de ter sido comunicada a deflagração do movimento. Também argumentou que não havia sido procurado para negociar e que a categoria não havia cumprido o patamar mínimo operacional para atendimento à população. O Sindicato das Empresas não concordou com a destinação do valor da multa e recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao julgar o caso na SDC, o relator, ministro Ives Gandra, afirmou que, embora seja louvável a destinação dos valores para as entidades filantrópicas, o Código de Processo Civil, artigo 537, parágrafo 2º, determina que o valor da multa é devido ao exequente, no caso, o Sindicato das Empresas. Eu vejo com muita dificuldade nós adotarmos aquilo que é um princípio de ação civil pública para dissídio coletivo, quando a tese até que eu defendi no passado de que teriam a mesma natureza, dissídio coletivo e ação civil pública, foi afastada por este tribunal e hoje é vencida na Justiça do Trabalho. Então, eu manteria aqui a nossa jurisprudência no sentido de que as trentes deverá ser revertida ao exequente. Ainda segundo o relator, o entendimento em contrário possibilitaria ao juízo definir destinação da multa a seu livre-arbítrio e conforme seus próprios parâmetros. O valor da multa, no entanto, foi considerado desproporcional e reduzido de R$ 150 mil para R$ 50 mil, tendo em vista que a paralisação durou apenas um dia. Ficaram vencidos os ministros Maurício Godinho Delgado e Lélio Bentes Correia. Veja mais um caso de destaque julgado ao longo da semana pelo Tribunal Superior do Trabalho. Está suspensa a tramitação de todos os processos que tratam de restrição de direitos por norma coletiva. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST tomou a decisão durante julgamento de embargos de um empregado da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Nova Cap de Brasília. O processo discute a previsão em norma coletiva da carga horária de trabalho de 40 horas semanais, com a manutenção do divisor 220 para o cálculo das horas extras. A suspensão determinada pelo TST tem como base posicionamento do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Em julho deste ano, o ministro, que é relator de recurso em que se discute o pagamento de horas de deslocamento, conhecidas como in-itinere, determinou a suspensão nacional de todos os processos que envolvam a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva. O recurso teve repercussão geral reconhecida. O mérito ainda será julgado pelo plenário do STF. No Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Cláudio Brandão votou pelo prosseguimento do processo. A compreensão que extraio dessa temática, presidente, já foi por mim manifestada em outros julgamentos, reside
no sentido de estrita. O Supremo Tribunal Federal usa uma expressão bastante comum no julgamento das reclamações, correspondente ao que ele denomina de estrita aderência, ou seja, a exata correspondência entre a tese firmada por aquela corte e, em consequência, o alcance do precedente firmado em julgamentos outros aos quais estejam vinculados àquela tese. O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, entendeu que a decisão do ministro do STF abrange todos os processos que tratem do tema constitucional em que a repercussão geral foi reconhecida. Concluo que é uma controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do artigo 7º e 26 da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na CLT. O relator dos embargos, ministro Alberto Bresciani, adotou a tese apresentada pelo vice-presidente do TST. Por maioria de votos, os ministros da SDI1 decidiram suspender a tramitação de todos os processos que tratam da validade de norma coletiva que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado pela Constituição da República. Com a decisão, os processos ficam suspensos até que o Supremo Tribunal Federal defina tese jurídica sobre a matéria, objetivo de repercussão geral. E o canal do TST no YouTube chegou à marca de 100 mil inscritos. No TST Tube, você encontra entrevistas, quadros especiais, reportagens sobre as decisões do tribunal, além de vídeos sobre temas relacionados à legislação trabalhista. Acesse youtube.com/TST e se inscreva, compartilhe os vídeos e comente na nossa página. Depois do intervalo, no quadro Quero Post, nós vamos responder a dúvida de um internauta sobre aviso prévio. O Revista TST volta daqui a pouco. O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos julgados. Começamos pela 5ª turma. Uma camareira da Companhia Tropical de Hotéis da Amazônia obteve a estabilidade provisória por ter sido diretora suplente da Federação Representativa da categoria. A profissional havia sido eleita para o cargo em setembro de 2016, mas no mesmo mês, o Sindicato dos Empregados se desfiliou da federação. A empresa teria dispensado a empregada 3 dias depois de tomar ciência do fato, em dezembro do mesmo ano. No entanto, a desfiliação se tornou objeto de disputa judicial e só foi confirmada em 2018. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, rejeitou o pedido de estabilidade, mas no TST o entendimento foi outro. O relator ministro Breno Medeiros explicou que a estabilidade provisória é devida a partir do registro da candidatura ao cargo de direção sindical e dura por até 1 ano após o término do mandato. Por maioria, os ministros concederam a estabilidade à camareira. A 2ª turma determinou que o Banco Santander indenize a empregada chamada de burra por ter engravidado. A bancária trabalhava em uma agência do Santander no município de Varginha, em Minas Gerais. Ela pediu demissão em 2012 e, no ano seguinte, ajuizou reclamação trabalhista com pedido de indenização. De acordo com uma testemunha, durante uma reunião realizada em 2009, uma gerente disse, diante de todos os participantes, que a subordinada estava assinando um contrato de burrice por ter engravidado, pois a gestação iria prejudicar a carreira profissional dela. A gerente ainda afirmou que a bancária não tinha estrutura para gerar um filho.
Segundo o relato, a empregada saiu da reunião chorando. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais aumentou o valor da indenização aplicada pelo juízo de primeiro grau, de R$ 10.000 para R$ 15.000. O caso chegou à segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso, ministra Maria Helena Malman, destacou que ficou demonstrado que a empregada sofreu abalo psicológico decorrente da atitude da empresa por meio da superior hierárquica. Ainda na avaliação da ministra, a condenação arbitrada pelo TRT não era suficiente para reparar os danos causados e desestimular as irregularidades da empresa e dos prepostos. Assim, a relatora condenou o Santander ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000. A decisão foi unânime. A empresa aérea Azul não terá de pagar parcelas rescisórias devidas a uma auxiliar de serviços operacionais que prestava serviços no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A decisão é da terceira turma. A profissional foi contratada em 2009 pela VIT Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos e dispensada em 2016. Ela ajuizou reclamação trabalhista contra a empregadora e também contra a Azul, a Passaredo Transportes Aéreos e a Inflight Solutions Brasil Participações e Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, para receber as parcelas rescisórias. Ela juntou ao processo o contrato de prestação de serviços entre a Azul e a VIT, para demonstrar a responsabilidade subsidiária da empresa aérea. Na contestação, a Azul sustentou que a VIT prestava serviços de rampa, como manuseio de bagagens, estacionamento, carga, descarga e movimentação de aeronaves e limpeza interna, mas negou que tivesse se beneficiado da força de trabalho da auxiliar de serviços operacionais. A VIT não compareceu à audiência do juízo de primeiro grau e foi condenada à revelia. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a sentença. O caso chegou à terceira turma do TST após recurso de revista da empresa aérea. O relator ministro Agra Belmonte ressaltou que o tribunal consolidou o entendimento de que, diante da negativa da tomadora de que o empregado da empresa contratada lhe tenha prestado serviços, é dele o ônus de comprovar o fato. No caso, como foi negada a prestação de serviços e não foi comprovado o trabalho prestado em favor da Azul, não há como atribuir à empresa aérea a responsabilidade subsidiária. A decisão foi unânime. Encerramos o Giro de Notícias com o julgamento da 8ª turma. Uma professora da Sociedade Educacional Tuiuti, de Curitiba, no Paraná, receberá como horas extras os intervalos de poucos minutos entre as aulas e recreios. A profissional argumentou que não podia se ausentar nesses períodos porque prestava atendimento aos alunos. Os juízos de primeiro e segundo grau negaram o pedido da professora por entenderem que a escola não impunha o trabalho nos períodos de descanso e que a docente poderia se negar a receber os estudantes. No TST, a relatora do recurso da professora, ministra Maria Cristina Peduzzi, ressaltou que o tribunal tem entendimento consolidado de que o intervalo de poucos minutos entre as aulas configura tempo à disposição da empresa e que o professor tem direito à respectiva remuneração. A decisão foi unânime. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada em nossas redes sociais com a hashtag QueroPost. E hoje a pergunta que chegou para a gente pelo nosso canal no YouTube com a hashtag QueroPost é sobre aviso prévio. O Albert Silva quer saber qual é a quantidade certa de dias a serem cumpridos durante o aviso prévio. Saiba agora na reportagem. Silvana é cuidadora de idosos. Após ser dispensada do emprego, trabalhou por mais uma semana até outra pessoa ocupar a vaga dela. Silvana não precisou cumprir todo o aviso prévio, que é a maneira pela qual empregados ou empregadores comunicam a decisão de extinguir o contrato de trabalho. Ela fez um acordo com a ex-patroa. O acordo foi assim, ela me pagou o mês, né? O mês que ela me demitiu antes do mês acabar. Mas ela pagou tudo direitinho, ela pagou o mês, né? Ela pagou o mês, pagou os 40%, pagou mais o FGTS, pagou tudo. Em 2011, a lei que trata do aviso prévio foi alterada. Agora, ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, o empregador poderá optar pelo aviso prévio trabalhado ou indenizado. Segundo o artigo 487 da CLT, a parte que sem justo motivo quiser rescindir o pacto contratual
deverá avisar a outra com antecedência mínima de 8 dias se o pagamento for efetuado por semana ou menos tempo. A comunicação com precedência mínima de 30 dias é necessária para quem recebe mensal ou quinzenalmente, ou que tenha trabalhado por mais de 12 meses. Outra mudança na lei foi o acréscimo de dias no aviso prévio. Quem for demitido sem justa causa terá direito a receber mais 3 dias de aviso para cada ano que completou na empresa. A modificação em relação à regulamentação da concessão do aviso prévio, ela traz que até 1 ano do contrato do trabalho, o aviso prévio deve ser cumprido em 30 dias. Após 1 ano e a cada ano subsequente, se acrescentam 3 dias, ou seja, até o limite de 90 também. Deve-se observar que o limite máximo é 90 dias, de acordo com o número de anos que permaneceu nesta empresa. Por exemplo, um trabalhador que for demitido sem justa causa ao completar 1 ano de serviço prestado, terá o acréscimo de 3 dias no aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Se ele foi demitido após 2 anos, o acréscimo será de 6 dias a mais no aviso. O aviso prévio, depois dessa modificação, ele tem sido palco de vários questionamentos e de dúvidas, né? Mas a gente não pode esquecer que a concessão do aviso prévio, na verdade, ela traz, dentro da sua perspectiva de direito tutelar, criar uma perspectiva de que o empregado possa ser pré-avisado de sua dispensa, até para que ele possa buscar caminhos de reocupação e de reinserção no mercado de trabalho, já que, em tese, seu salário traz uma perspectiva alimentar. E no próximo bloco, Seminário Internacional do Trabalho Seguro discute prevenção de violências no ambiente de trabalho. Voltamos já. Estamos de volta com Revista TST e veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. O Tribunal Superior do Trabalho inaugurou o painel Evolução Cidadã. A obra do artista plástico Toninho Eusébio faz referência a exemplos de uma infância saudável, mesclada com diferentes formas de combate ao trabalho infantil. A obra chega ao TST no mês em que se comemora o Dia da Criança. Esse painel que ele fez retrata muito bem o que haveremos de fazer, o que haveremos de garantir a nossas crianças. E eu estou muito entusiasmado, sei que esse painel vai ficar aqui, e como aqui nesse ambiente onde ele está plantado, é um ambiente de circulação de muitos magistrados, vários servidores, porque é bem próximo ao auditório onde se realiza importantes encontros. Certamente ele será muito admirado. A ministra Cátia Arruda, que coordena o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, destacou que a obra demonstra o que todas as crianças precisam: cuidados durante as fases de desenvolvimento. É um painel que tem não apenas a beleza estética, mas ele representa as 5 regiões do país e o Distrito Federal. Representa, sobretudo, a questão da infância protegida. Poderíamos ter feito um painel falando das mazelas do trabalho infantil, mas optamos por fazer um painel que reflita o benefício de uma infância protegida, de uma infância com saúde, de uma infância com brincadeiras, de uma infância com estudo, para que nós possamos ter adultos bem-sucedidos, fortes no futuro, para construir um outro país, uma outra nação. Quis inverter um pouco o sentido do pedido e contar a mesma história, só que de uma forma positiva, né? Então, por isso que eu criei essa evolução cidadã, que seria assim, o mundo ideal, assim, que o Estado trabalha para isso, que toda a sociedade assim, está num sentido único de proteção da criança, de todo o desenvolvimento social dela, e até chegar nessa fase do jovem aprendiz. O Fórum Trabalhista de Araguaína, em Tocantins, sediou o evento Trabalho Seguro, Diálogos e Reflexões. A atividade integra a pauta de diretrizes do programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. O presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, abriu o encontro. Eu quero saudar carinhosamente e desejar a todos que tenhamos um bom evento e graças à delegação dos magistrados do trabalho, que abraço a todos aqui neste momento. Muito obrigado.
A temática Violências no Trabalho, Enfrentamento e Superação foi escolhida pelo Programa Trabalho Seguro para orientar as ações do biênio 2018-2020. A ação em Araguaína foi destinada a professores das redes particular e pública da região. O presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, visitou o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia. Na ocasião, afirmou que acompanha o que ocorre em todas as instâncias da Justiça do Trabalho e incentivou os magistrados e os servidores a investirem em produtividade, inovação e na qualidade da prestação de serviço à população. Durante a visita, o presidente também participou do lançamento da nova página inicial do site do TRT. O novo portal segue a padronização das páginas iniciais e da marca unificada da Justiça do Trabalho, aprovada pelo CSJT. Direito à desconexão é o tema do mês na Biblioteca Digital do Tribunal Superior do Trabalho. Uma seleção de artigos e capítulos de livros relacionados ao tema está disponível no site. Para baixar gratuitamente o material, acesse tst.jus.br/biblioteca. E nesta semana foi realizado em Brasília o 5º Seminário Internacional do Trabalho Seguro com o tema Violências no Trabalho, Enfrentamento e Superação. Vamos ver os detalhes do evento na reportagem. O debate é antigo. Como enfrentar e superar a violência no ambiente de trabalho? Em 2019, essa discussão ainda é necessária, como observa o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira. Acontece todos os dias, né, essa violência no trabalho. A violência no trabalho é comum, muito mais do que nós imaginamos. Então nós precisamos falar disso todos os dias. O 5º Seminário Internacional do Programa Trabalho Seguro, que traz o tema para debate, reuniu durante 3 dias representantes da Justiça do Trabalho e outros convidados. É um seminário científico, é um seminário em que para cá vêm figuras extraordinárias que sempre viveram tratando do assunto, são estudiosos, pesquisadores, e para que esse público leve, né, para os seus fóruns, para os seus ambientes de debate e de estudo, de pesquisa, esse assunto. A ministra Adelaide Miranda Arantes, coordenadora do Programa Trabalho Seguro, ressalta que é preciso um novo olhar sobre as relações entre empregado e empregador. Nós vivemos no mundo uma crise de empregabilidade e vivemos também tempos de precarização do trabalho, de diversas formas de contratos precários, terceirização, contrato intermitente, e tudo isso agrava as estatísticas de violência no trabalho. A conferência magna de abertura do seminário foi realizada pelo indiano Kailash Satyarthi, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2014. First step is to ensure safety, dignity, liberty for all people who are working at any workplace, along with an environment of fearlessness. Then we can definitely get rid of harassment and violence and establish peace. O seminário foi aberto ao público e contou com painéis de debate, mesas redondas, exibição de documentários e conferências com temas como direitos humanos, a promoção da paz como meio de superação da violência, os caminhos da não violência no trabalho e o nosso papel nessas relações. Um seminário de nível internacional com palestrantes que vão trazer visões e opiniões sobre debates que estão ocorrendo em outros países, eu acho que só engrandece juridicamente e intelectualmente a produção final do que vai se extrair desse seminário. A Caixa, cada vez mais, ela cria instrumentos com os quais possibilitam uma relação mais franca, uma relação mais aberta com seus empregados e, principalmente, ouvindo as demandas do empregado, consegue se adaptar a melhorar cada vez mais o nosso ambiente. E o Revista TST fica por aqui. Outras notícias você acompanha no site do TST e nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima.